Minha mãe Ana sofreu muito nos seus últimos dias de vida. Teve uma série de complicações devido à diabetes. E foi uma época de muito sofrimento para todos nós, mas principalmente para o meu pai. Talvez por conta disso, aceitei de tão bom grado a minha madrasta Laura, ao contrário da maioria das pessoas da minha família que a julgavam muito, por ela ser alguns anos mais nova que o meu pai. Meu irmão Pedro tinha 3 anos, e eu, Bruna, tinha 15. Laura cuidava não só da casa e dava atenção ao meu pai, mas também meio que criou meu irmãozinho, em uma fase em que Pedro precisava totalmente de cuidados. E eu era uma adolescente que de uma certa forma ficou aliviada, de não ter essa responsabilidade toda tão nova. Só por isso por muito tempo tive uma enorme gratidão pela minha madrasta. Ela fazia o meu pai feliz, e ele já tinha sofrido tanto quando a minha mãe adoeceu. As coisas pareciam ter voltado aos eixos, até que 4 anos depois, meu pai também faleceu. Tínhamos uma vida confortável e morávamos em um bom apartamento próprio, em uma área bem valorizada da cidade. Quem mantinha a nossa boa vida era o emprego e a forma como meu pai administrava a casa. Depois da partida dele, essa questão financeira foi ladeira abaixo. A minha madrasta não soube cuidar do dinheiro que meu pai deixou. E quando esse dinheiro acabou, não quis mexer na sua parte da herança para nos manter, muito menos manter o apartamento que ela mesma morava. Isso porque no testamento, eu e o meu irmão tínhamos uma parte maior no imóvel do que ela. E segundo o mesmo documento, o apartamento só poderia ser vendido com o meu consentimento, e quando eu fosse maior de idade. E a minha madrasta, sabendo que teria uma parte menor no valor da venda, achava isso injusto. Investir em um imóvel, que caso fosse vendido algum dia, ganharia uma parcela menor. Laura chegou a propor que eu cedesse minha parte no apartamento para ela, e então aceitaria vender. Somente iria nos restar a parte do meu irmão. Também não achei essa proposta justa, já que eu teria que sustentar meu irmão sozinha. E ela era uma mulher nova ainda, sem filhos, que podia recomeçar a vida sem qualquer responsabilidade. E desde esse dia, ela passou a não ajudar com nada financeiramente dentro de casa, o que acumulou algumas dívidas. Estava disposta a pôr o imóvel a perder, para que ninguém ficasse com nada, do que sair com menos que a gente, caso o lugar fosse vendido. Já tinha maior idade quando meu pai morreu, e assim que ela se recusou a ajudar colocando dinheiro em casa, tive que arrumar um emprego, e fazer alguns bicos para conseguir manter o lugar. E mesmo assim não estava adiantando. Além de não ajudar financeiramente, minha madrasta via eu e meu irmão como fardos. Ela não tinha ligação nenhuma com a gente, e como eu não queria vender o apartamento, se sentia presa a nós. Uma forma de nos punir era não fazendo comida nem arrumando a casa. Parou de buscar meu irmão na escola e de tomar conta dele, que tinha só 7 anos na época. A gente passou a morar como colegas de apartamento. Nossas coisas como comida, produto de limpeza e de higiene, eram todas separadas por etiquetas. De uma hora para outra, tive que assumir a responsabilidade pela casa e pelo meu irmão. Tivemos que tirar ele do colégio particular que estudava para a rede pública. Assim que meu irmão trocou de escola, arrumei um serviço perto de onde ele iria estudar, já prevendo mais uma tarefa que teria que assumir. Dessa forma economizei, dispensando a van que normalmente buscava e deixava Pedro. Levava ele pro colégio no caminho pro serviço, e buscava na minha hora de almoço, que se resumia em um salgado que comia durante o percurso. Lavava roupa e deixava já separada para se trocar quando chegasse. Ensinei que tinha que tomar banho, pegar o pratinho que reservava na prateleira debaixo da geladeira, e esquentar no micro-ondas com os minutos que dizia. Era bem complicado. Trabalhar de dia em uma loja de empada, fazer uns bicos à noite de garçonete em um buffet, além de cuidar do meu irmão. Às vezes o trânsito não ajudava e Pedro era o último a ser pego. Cheguei a buscá-lo dentro da diretoria uma vez,
Já tinha explicado toda a situação e a diretora tentava ver o meu lado, mas insistia para que, caso não estivesse dando conta, cedesse a guarda dele para os nossos outros parentes. A verdade é que nunca tivemos apoio de nossos familiares, nem quando a minha mãe adoeceu, e de gente que nos tratava como estorvo já bastava minha madrasta. Não queria que o meu irmão percebesse que ele não era bem-vindo pelos avós, tios e primos. Não permitiria que descobrisse que estávamos praticamente sozinhos no mundo. Dizia que eu tinha escolhido ficar com ele, que fazia questão de cuidar. Meu irmão já sofria demais com a rejeição de Laura. Pedro não tinha muitas lembranças da nossa mãe. E a gente, eu e meu pai, meio que incentivamos ele a se apegar à nossa madrasta, para não sofrer por ser órfão de mãe. Mas desde que meu pai faleceu, ela tratava a gente como estranhos, como um peso morto, e uma criança não entende as coisas tão rápido quanto nós adultos. Ele chamava aquela mulher de mãe, desde os 3 anos. Laura cuidava dele, e de uma hora para outra ele perdeu não só meu pai mas pela segunda vez uma mãe. Estava lutando para criar meu irmão e salvar o apartamento deixado pelo meu pai. Minha madrasta não trabalhava, mantinha seus gastos pessoais com a parte que guardou da sua herança. Mas quando essa também começou a acabar, Laura passou a fazer terrorismo com a gente, como forma de vingança, por não encontrar uma maneira de se livrar de nós sem ficar no prejuízo, ou de repente me forçar a aceitar o acordo de abrir mão da minha parte no apartamento. Uma vez ela comeu a comida que deixei de almoço para meu irmão, e ele ficou o dia inteiro com fome. Outra vez cismou que o lixo do quarto de Pedro estava com mau cheiro, e obrigou uma criança a descer 8 andares sozinha para jogar o lixo fora. Só que Laura aproveitou da situação e mandou ele jogar o lixo do quarto dela também. A mulher botou meu irmão de 7 anos com umas 8 bolsas cheias de lixo, descer de elevador até o térreo para descartar. Claro que ele ficou todo atrapalhado. Foi nesse dia que uma vizinha nossa chamada Marta, professora aposentada, viu a cena e ajudou Pedro. Outro dia perdi a chave de casa e Laura se recusou a me deixar entrar. Cansada do serviço, comecei a esmurrar a porta, fiz um escândalo. Meu irmão do lado de dentro chorando, implorando para Laura abrir e nada. Os vizinhos todos saíram para ver. Se o síndico não usa sua chave mestra, passaria a noite no corredor. Depois dessa cena, Marta se apiedou da gente e se ofereceu para nos ajudar. Estava quase cedendo ao acordo porque se já era difícil com um teto, imagina sem. Pensava que mesmo com menos dinheiro, poderia alugar um lugar menor com contas mais baratas e sem condomínio, e iria ter algum guardado para uma emergência. Mas Marta me disse que talvez tivesse outra solução. Primeiro deu a ideia de colocarmos uma câmera em casa, para gravar tudo que Laura fazia com meu irmão quando eu estava trabalhando. Então Marta, que tinha um neto diplomata, começou a falar muito bem dele para minha madrasta sempre que elas se encontravam, que ele viajava pelo mundo, sendo muito bem pago e com muitas regalias, e que estava precisando de uma assistente para uma temporada que iria passar na França, que o salário seria muito bom, que os custos de documentação, passagem, hospedagem e alimentação eram pagos pelo governo. Claro que a minha madrasta cresceu o olho. Ela apresentou o neto para Laura, que era um homem além de bonito, era inteligente, e disse que podia intermediar para que a minha madrasta pudesse trabalhar para ele. Laura quase beijou os pés de Marta em gratidão pela oportunidade. Arrumamos um comprador pro apartamento. Depois de encontrar, fizemos a proposta e minha madrasta, como sempre, se recusou a fechar o negócio. Se ela saísse com menos que Pedro e eu, então só precisei dizer a Laura que iria entrar na justiça para forçar a venda, pois possuía a maior porcentagem do imóvel. Além disso, iria lhe denunciar por abandono de incapaz e maus tratos.
já que agora tinha imagens da câmera escondida, e várias testemunhas de coisas que Laura havia feito ao meu irmão. Marta também já tinha informado que ela teria que estar à disposição do diplomata por pelo menos 3 meses para assinar o contrato. Isso significa que teria que escolher entre o trabalho dos sonhos e insistir em querer a minha parte no apartamento. Com medo da repercussão negativa, louca para se ver livre de nós e crente que tinha encontrado o emprego dos sonhos, ela finalmente concordou não só com a venda, mas também em abrir mão da guarda de Pedro em meu favor. O que de fato aconteceu foi que era um contrato de apenas 3 meses. Como assistente de um diplomata em uma viagem, Laura seria funcionária dele e não do governo. Lhe pagou uma passagem de econômica assim como um quarto de hotel bem simples. E basicamente minha madrasta ficava o dia todo entregando correspondência, ou pegando roupas e levando para a lavanderia, esse tipo de coisa. Apesar de ser diplomata, não era uma viagem oficial, e sim para o casamento de um amigo e uns dias de férias. Assim que o contrato acabou, foi dispensada. Pelo menos foi bem paga e viajou para a Europa, mesmo não podendo curtir muito, porque o cara não dava trégua um dia sequer. No fim, eu e meu irmão alugamos um lugar que não come todo o meu salário, e conseguimos nossa tão sonhada reserva de emergência, para que pudesse ter tranquilidade até me organizar melhor financeiramente. Pude me manter somente em um emprego e entrar na faculdade, e o mais importante, que consegui ter condições de cuidar dignamente do meu irmão, sem mendigar nada a ninguém.